Gente, tudo bem? Aproveitando aqui que eu tô esperando aqui os carinhas aqui abrir, preciso comprar iluminação. É o seguinte, né? O pessoal tem me perguntado em relação ao que bate no dólar, etc, né? Mas antes, deixa eu falar uma coisa. Quanto ao curso, né? O pessoal pediu, falou, eu não recebi ainda, etc, aquelas coisas. Então eu vou dar uma prorrogada lá, tá? Então depois eu vou atualizar tudo direitinho. Então, é o seguinte, sobre o dólar futuro. Então, peraí, só lembrando aqui, mais importante também, ó, vou prorrogar aqui, tá? O desconto lá de 25% do curso, tá bom? O pessoal tá gostando bastante, vale muito, muito, muito a pena. Ainda mais pelo preço, né? Ainda mais pelo preço. Então, tá, eu queria ter, se eu tivesse lá no meu começo de jornada, eu teria feito, né, um curso desse, e é por isso que eu fiz agora. Mas enfim, vamos falar do dólar futuro. O pessoal me pergunta, cara, mas que bate, né, no dólar futuro? Gente, tirando assim, o mundo, né, que você vai ter lá, você tem a economia americana, que obviamente vai influenciar o dólar. Então, a curva de juros americana, né, as treasuries influenciam o dólar, né, ou no caso, né, a SOFR, né, que o dólar é precificado em cima da SOFR. A gente vê a treasury, mas o dólar é precificado aí em cima da curva de SOFR. Mas beleza, é o seguinte, fora o cenário macro, né, tem uma formulinha, cara, isso aí é dos primórdios e todo mundo usa, eu sei que vocês conhecem, né? É aquela formulinha lá, dólar futuro. Então essa paridade é igual ao quê? É igual ao spot, né? Ou, né, a PTAX de ontem, ou a de hoje, depende o que você está fazendo, né? Aí vezes quem? Mais a taxa. Qual taxa? O DI futuro, que é a taxa doméstica, né? Elevado, né? Que o DI futuro, DI, CDI é sempre elevado, gente. Elevado ao que? Dias úteis 252, tá? Sempre, né? Elevado lá ao DI, né? Dividido pelo quê? Né? Pela taxa externa. A taxa externa, né? nesse momento, quem que simboliza a taxa externa? Né? A taxa lá dos Estados Unidos. Quem? O cupom cambial. E o cupom cambial, ele pode ser o cupom cambial limpo ou pode ser o cupom cambial sujo. Então, quando a gente usa a PTAX, é o cupom cambial sujo. Quando a gente usa, né, o spot, é o cupom cambial limpo. Beleza. Até aí, tudo bem. Então, vamos supor que a gente esteja comprado, né, em DI futuro. Ou melhor, antes, pensa assim. Pensa que eu tô numa operação pré-fixada, certo? Eu comprei uma pré. Né? Então, se eu comprei uma taxa, vamos falar de juros rapidinho, pré-fixada, o que eu tô torcendo? Né? Eu fico torcendo para a taxa de juros cair. Né? Então, por quê? Porque eu quero ser remunerado acima do mercado. Porque se eu compro uma pré-fixada, supondo aqui 10%, e a taxa vai lá e sobe, aí complica a minha vida, porque eu estou recebendo menos do que o mercado está pagando. Fala, e agora? Por quê? Porque qual que é o meu custo oportunidade, né, quando eu compro uma taxa pré? Eu estou olhando para onde para ver se compensa? Eu estou olhando para pós-fixada. Né, porque eu espero, né, que a taxa de juros caia. Então, se eu estou comprado, né, em pré, né, ou melhor, se eu estou comprado, não, desculpa. Se eu estou, né, numa operação pré-fixada, né, eu quero que essa taxa caia. Né? Porque se as taxas subir acima dos 10% lá, eu começo a perder, eu começo a ter prejuízo. E quem que vai subir? Né? O CDI. Você vai ver o CDI lá, o CDI vai subindo, vai lá e passou os 10%. Aí aqui eu começo a ter prejuízo. Né? Então se ele se manter aqui em cima dos 10% muito tempo, aí eu danço. Né? É igual aconteceu com o SVB lá. Né? Ele tinha as operações dele pré-fixada. Né? O Fed foi lá, deu aquela escadinha lá, começou a subir taxa de juros muito rápido. O que aconteceu? Né? O que ele tinha lá de pré-fixada, né, que estava lá 2%, 2,5%, 3%, quando o Fed vai para 5%, cara, já era.
Ele vai fazer o que aquele título? Né? Não consegue desovar, assim, não vale mais nada. Né? Vai vender com deságio absurdo se encontrar, mas não dá tempo, né? Então quebra. Mas enfim. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Então nós temos sempre, quando nós compramos uma pré, né? Quando eu estou lá operando taxa pré, eu tenho que ficar de olho na pós automaticamente. Então é isso que eu falo, né? É isso que eu explico quando a gente compra um dólar futuro. Quando a gente compra um dólar futuro, o que a gente está olhando, né? O que compõe, né, o dólar futuro? É o spot, né, ou a tax, é o DI, né? Então é o spot ou a tax vezes, né, o DI futuro, né, dividido por quê? Que é a taxa doméstica dividido, né, pela taxa externa, que é quem? Que é o que é representado pelo cupom cambial limpo ou cupom cambial sujo. Então, se eu estou comprado em dólar, quem que faz o dólar? Se eu estou comprado, né? Vamos melhorar. Se estou comprado em dólar, comprei dólar, certo? Se eu comprei dólar, eu quero que o dólar se valorize. Para o dólar valorizar, quem que desvaloriza? O real. Então, se eu estou comprado em dólar, eu quero que aconteça o quê? Eu quero que o real se desvalorize. Então, o spot a PTAX, o que faz o dólar futuro subir? Quem que ajuda a minha posição comprada em dólar, né, a desvalorizar o real? Quem que ajuda nessa equação aí? O spot a PTAX, quero que suba, né? O DI futuro, que é aquela relação DI, né, a taxa interna pela taxa externa, né, eu quero que o DI suba, né, e eu quero que o cupom cambial desça. Então eu estou comprado em spot ou PTAX, né, eu estou comprado, né, em DI, que eu quero que a taxa suba, eu estou vendido em quê? Né, eu estou vendido em cupom cambial. Né, eu quero que ele desça. Né, essa aqui é a relação. Então esses caras batem no dólar. Então se o mercado está lá, putz, os caras estão comprando muito cupom. Quando eu digo cupom, o que eu estou falando? DDI, que é o cupom cambial sujo. Aí que a porca torce o rabo. E o cupom cambial limpo é quem? É o FRC. Ele vem do FRC. Né? Porque quando você vai olhar, o FRC é um carinha chato. Né? Porque quando você vai olhar, né, a taxa, né, lá do FRC, que você vai lá no ajuste do pregão da B3, você vai ver que, por exemplo, enquanto todos os outros futuros, eles começam, né, mas eles vencem, né, no primeiro dia útil do mês seguinte, quando você vai olhar no FRC, não tem o primeiro vencimento. O primeiro vencimento não está lá. Né? Ele começa no segundo vencimento, se você comparar com DDI, se você comparar com DI, se você comparar com dólar futuro. Por quê? Porque o FRC, ele é uma taxa que começa no futuro e acaba no futuro mais distante. Então ela começa no primeiro vencimento, né, do mês que vem, né, no primeiro vencimento que eu digo, né, mês que vem, ela não começa em hoje, entende? Ela não começa agora. Ela começa no primeiro vencimento lá, né, do mês que vem. O primeiro vencimento que eu digo começa mês que vem, certo? Então é no próximo vencimento. E vai até o próximo vencimento. É que sem canetinha é fogo. Então ela vai de, nós estamos em qual mês aqui? Ela vai, né? A gente está em abril, gente. Abril. Nossa senhora. É isso aí. Então ela começa em abril, né? E vai até maio. Aí ela vai em abril de novo, vai até junho. Aí abril de novo, até julho. Então ela está no futuro. Ela não começa igual, por exemplo, o DI não. O DI começa hoje. Né? O DI é de hoje, né, até abril, de hoje. Né? Vamos dizer que seja, que eu me perdi aqui no primeiro vencimento. Então ele vai de hoje, nós estamos em abril, né, até maio, né, hoje, abril até junho, hoje, abril até julho, né, e hoje aqui, abril, né, até agosto. Né, então começa no dia de hoje. De novo, o FRC começa em quando? Então o FRC começa no último dia útil, né, no primeiro dia útil de maio. Então ele vai de maio a junho, de maio a julho, de maio,
né? Então ele vai sempre, ele tá lá na frente, né? Esse que é o problema, né? Eu falei errado a primeira vez lá, hein? Ele começa, o FRC ele começa em maio, tá? Então ele não tem ele... Ô, gente, eu acho que é o horário, então vamos lá, pera aí. O DI futuro, vamos pro DI. O DI, ele começa hoje, dia, né? Que dia que é hoje? 7, né? Hoje, e vai até o primeiro vencimento lá, ele vai até o primeiro dia útil do mês seguinte, mês de maio. Aí de hoje até junho, aí de hoje até julho, aí de hoje até agosto, e assim vai. Hoje, o FRC, quando que ele começa? Ele começa em primeiro vencimento de maio, não começa hoje, primeiro vencimento de maio. Maio a junho, maio a julho, maio a agosto, maio, setembro, e assim vai. Então ele começa lá na frente. Pronto, consegui explicar isso aí. É que sem papel, gente, é uma confusão, né? Então deu para entender. Então o FRC começa no segundo. Se você for olhar lá no ajuste do pregão, você vai lá, o FRC está onde? Né? Ele está lá no segundo vencimento, ele não está no primeiro. Beleza, então tudo isso para falar o quê? O FRC é uma taxa termo. Ele não é uma taxa à vista. O DI é uma taxa à vista. O DDI é uma taxa à vista. O que mais que é uma taxa à vista lá que a gente conhece? Eu acho que essas são as principais que a gente vê. Então, você tem o FRC que é uma taxa a termo. Ele começa no futuro. Por que ele começa no futuro? Porque o FRC é uma relação de 2 DDIs. Então, o que é? O DDI longo. Então, o DDI longo é quem? Né? É o que vai de hoje, né, até o segundo vencimento, dividido pelo DDI curto, que vai de hoje até o primeiro vencimento. Aí, né, você vai ter, né, um DDI, né, que vence, né, lá em junho e dividido pelo DDI, né, que vence em maio. Aí o que te sobra? Um restinho, né, um espacinho entre esses 2 meses. Né? E o FRC ele é montado em cima disso. Então o FRC ele abre mão, né, ele perde o primeiro vencimento, né, que o DI tem, né, que o DDI tem, né? Por quê? Para abrir mão da PETAX. Então, por que ele é cupom cambial limpo? Porque ele limpa a sujeira da PETAX, porque a PETAX ela está suja com a variação cambial. Então, a PETAX está suja com a variação cambial de quem? De ontem. Então, se eu vou fechar um RED hoje, falei, cara, o que vai me adiantar eu ficar com uma perna presa lá no passado, lá em ontem? Não adianta nada. Então, quando ela divide o DDI longo, né, que vai com vencimento, né, no segundo mês, né, pelo curto, com vencimento no próximo mês, o que acontece? Eu corto, depois eu vou desenhar para vocês que fica mais fácil, eu corto a PETAX. Por quê? Porque o DDI ele é igual, né, ao DI dividido pela variação cambial. Quem que é a variação cambial? Dólar futuro que divide a PETAX. Então, se eu vou ter lá o DDI, né, longo, que é o DI futuro longo, que divide pelo dólar futuro longo, que divide pela PETAX. Aí pega esse cara todo, divide por quem? Pelo DDI, né, que é o que? O DI futuro curto, que divide pelo dólar futuro curto, que divide, né, lá pelo... tem parênteses ali, né, senão vai dar errado. Que divide pela PETAX. Aí quando eu faço essa divisão, eu consigo cancelar a PETAX. A PETAX vai embora. Aí quando eu cancelo a PETAX, eu corto a PETAX, vai sobrar quem? Né? Vai sobrar tudo menos o que? Eu pego e imagina que eu consigo cortar, né,
tudo que eu tenho de... Imagina um trenzinho, né? Um trem que começa aqui, aí tem os meses, né? Então o trem aqui, ele carrega Petax, né? No primeiro vagãozinho que carrega Petax. Aqui eu tenho o primeiro vencimento e aqui eu tenho um outro vagão aqui com o segundo vencimento. Assim vai. O que eu faço nessa situação? Eu tiro esse trem aqui, esse trem. Eu tiro esse vagão aqui para quê? Para cancelar a Petax. Aí eu tiro, falo, beleza, não vou usar Petax. Consegui cancelar a Petax, mas com isso eu perco a relação com hoje ou com ontem. Então eu começo a curva lá na frente. Eu começo o vencimento lá na frente. Começo o vencimento aonde? No primeiro, eu começo a contar FRC no segundo vencimento. Né? Por quê? Porque quando eu divido um DDI pelo outro, né, eu faço isso somente para cancelar a Petax, porque a Petax suja a variação cambial. Por isso que chama-se cupom sujo. Porque o cupom sujo, ele utiliza a Petax. Aí o que eu faço? Aí eu tenho que refazer a curva, né, utilizando quem? O spot. Aí eu limpo, né? Então aí eu limpo, né, a sujeira da Petax utilizando quem? Utilizando o spot. Aí eu construo uma nova curva, né, agora com o spot, né, e não mais com a Petax. Por isso que a gente chama de cupom sujo e cupom limpo. Né? Então tem esse detalhe. Né? Então o cupom limpo ele vem, né, de uma taxa a termo, né, de uma taxa a termo, que é quem? Né? Que é o FRC. Tá? Então só para falar, porque eu não posso falar o DI dividido pelo FRC. Não, porque eu estou comparando. Quando você olha para o FRC, não dá para você comparar com o DI. Porque o DI é uma taxa à vista. O FRC é uma taxa a termo. Né? Então aí complica, são duas coisas diferentes. Você precisa colocar as duas coisas iguais. Né? Então esse aqui é o primeiro ponto. Bom, então vamos supor que a gente chegou no cupom cambial, certo? O cupom cambial limpo. Então, se, né, eu quero se eu vendi dólar futuro, o que eu quero? Eu quero que o spot caia, eu quero que o DI futuro caia e eu quero que o cupom cambial limpo ele suba, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu comprei cupom cambial, né? Vamos supor que o cupom cambial sujo mesmo, vamos fazer um exercício. Comprei DDI. Cara, o que isso quer dizer? Se eu comprei DDI, o que eu estou torcendo? Né? O que minha cabeça está pensando? O DI futuro vai subir. Lembra que, né, quem que é o cupom cambial? Quem que é o DDI? É uma taxa de juros em dólares, certo? Então o que eu quero? Né? Eu quero que o DI futuro, se eu comprei DDI, eu quero que o DI futuro suba. E eu quero que a variação cambial, que eu vou dividir pela variação cambial, né? Eu quero que a variação cambial, ela abra. Né? Ela vai abrir. O que é uma variação cambial? Né? Uma variação cambial, ela é o quê? Ela é o dólar futuro que divide por quem? Pela Petax. Né? Então, uma variação cambial é isso. Eu posso pegar um dólar futuro, né, que divide pelo spot. Né? Eu posso pegar... É uma paridade contra a outra. Né? Isso é uma variação cambial. Então, se eu tenho dólar futuro dividido pela Petax, ou pode ser, vamos colocar de conta de padaria, dólar futuro menos a Petax, certo? Dólar futuro menos a Petax, eu saio com o quê? Eu saio com a variação, não vai falar, mas eu saio com o FRP. Cara, eu saio com a variação cambial. É a variação cambial. Então, se a variação cambial, né, eu vou ter um valor, eu vou ter um fator ali, né, maior, né, o que acontece? Né? Se eu tenho um valor, uma variação cambial maior, eu tenho um divisor maior, né, para derrubar o DI. Aí eu falo, opa, aí complica, hein? Então eu não quero que a variação cambial abra, eu quero que a variação cambial ela diminua. Então eu quero que a diferença entre o futuro e o spot ela fique menor. Né? Para quê? Para o DI, para não descontar tanto o DI que está lá em cima. Né? Então ela fica menor. Aí com isso, né, o cupom cambial sobe. Então eu quero que, né, a variação cambial menor é o quê? É um dólar futuro, né? Eu estou torcendo, vamos dizer assim, para o real, né? Nesse caso,
né? O futuro se valorizar, né? Então ele se valoriza, daí esse cara aqui começa a fechar, né? Então esse é o ponto. Então tem uma coisa que liga na outra, que liga no um, que é meio chato, né? Mas essas coisinhas tem que saber, né? O que é um exercício legal é falar assim, poxa, eu tenho todas essas informações, o que eu faço? Vamos supor que nada mude, a variação cambial não muda, porque a variação cambial também eu posso representar como DI futuro, né, dividido por quem? Pelo cupom cambial, né? Então eu tenho lá spot vezes, né, o que vai ser o dólar futuro, né? Eu tenho o spot vezes o DI futuro, que divide o cupom cambial, né? O fator dos dois, né? Fator, né? 1 mais a taxa do DI futuro elevado ao tempo, dividido por 1 mais a taxa do cupom cambial, né? Vezes, né, o tempo, né? Dias úteis DI futuro, dias corridos, quem? Dias corridos, o nosso amigo lá, cupom cambial, 360. Então, o que leva o spot para o futuro? O DI dividido por quem? O DI dividido pelo cupom cambial, que é a variação cambial. Então, o DI dividido pelo cupom cambial, ele tem que ser igual a quem? Ao dólar futuro dividido por quem? Pelo spot. Esses dois são iguais. Os dois mostram a variação cambial. Então, se eu tenho o spot, o que leva o spot para o futuro? A variação cambial. Então, se eu tenho DI futuro dividido pelo cupom, né, por que eu quero que o cupom, por exemplo, se eu estou comprado em dólar futuro, eu quero que o cupom suba, né? Desculpa, se eu estou comprado em dólar futuro, porque eu quero que o cupom cambial ele desça, né? Para aumentar esse spread, né? Entre quem? Entre a taxa de juros interna e a taxa de juros externa, certo? Aí se aumenta esse spread, o real ele se desvaloriza, né? Então aí eu vou jogar, né, esse spot, né, ele vai inclinar mais ainda. Então, quanto maior o spread entre a taxa interna e a externa, mais fica caro, né? Então, mais a curva vai inclinar, né? A curva vai inclinando. Aí, quando esse cara aqui diminui, né? Eu não vou ter tanta inclinação assim, ó, diminui, né? Então, não sei se ficou claro. Então, tem que sempre ver, né, o que bate no dólar. Então, se você deixar, eu vou só ver o cupom. Fala, cara, se o cupom subir, se o mercado está comprando cupom cambial, se o mercado está comprando cupom, o que ele está pensando? Se ele está comprando, ele está derrubando quem? O DI. Né? Se ele está derrubando o DI, supondo que o DI não está se mexendo, se ele está derrubando o DI, ele está fazendo o quê? Porque eu estou aumentando. Se eu compro o cupom cambial está aumentando, o DI futuro está aqui em cima, ele está descontando o DI futuro, está descontando mais o DI futuro. Né? Então, se ele desconta mais o DI futuro aqui, eu estou diminuindo, eu tô tendo o mercado está postando uma valorização do real, certo? Agora, se, né, o mercado está vendendo dólar futuro, vendendo cupom cambial, aí é o contrário, né? Aí ele está postando numa desvalorização do real, porque você está vendendo, eu estou com DI aqui embaixo está quem? Está o cupom cambial. Você está vendendo esse cara, quer que a taxa desça, aí essa taxa aqui aumenta, que é o DI futuro. Então daí você vai inclinar mais ainda a curva, né? Então, se o mercado está vendendo, o cupom cambial, ele está apostando o quê? Numa valorização, uma desvalorização do real. É que tá quente aqui, eu tô sem lousa, aí é complicado tudo. Aí acaba confundindo as ideias. Então, eu não sei se deu para pegar, né? Porque são sempre 3 fatores, né? É o spot, é a taxa interna e é a taxa externa. Ah, mas eu quero fazer, por exemplo, DI futuro dividido pela SOFR, né? Sei lá, não quero usar o cupom. O que acontece? Se eu estou fazendo uma operação dessa, se eu estou desencanando do cupom cambial e estou usando direto a SOFR, do que eu estou abrindo mão? Né? Eu estou abrindo mão do risco, né, do Brasil, do risco país em dólares, né, e liquidez, né, no caso. Então daí você tem que saber o que você está abrindo mão. Por exemplo, quando que acontece isso? Isso acontece, né, quando eu vou montar a curva de cupom cambial limpo,
né, lá no começo. Porque eu não tenho um mercado curtíssimo, né, de cupom cambial limpo. Aí eu tenho que usar a SOFR, né? Aí eu uso lá o DI futuro dividido, né, pela SOFR para simular, né, um quê? Eu simulo, então, né, vamos dizer assim, eu simulo uma variação cambial, né? Porque se eu pego o DI futuro, né, e desconto a SOFR, é uma variação cambial ali, vamos dizer assim, sintética. Eu estou abrindo mão do risco do Brasil mais um percentual ali de liquidez, né? Sendo bem assim, straight, né, direto ao ponto. Mas para um dia, 2 dias, 3 dias, o mercado até aceita. Antes, eles até desconsideravam, né? No caso, ou o Fed Fund, ou a SOFR, ou a LIBOR naquela época, porque a LIBOR era de 0 a 0,25, né, lá em 2008, né, 2009. Então o mercado falava, meu, desencana. Aí quando o Fed começou a subir taxa de juros, aí o mercado, opa, agora os Estados Unidos está subindo, precisamos arrumar essa taxa aí, porque só colocar o CDI não dá. Né? Porque, por exemplo, uma coisa importante, quando você vai fazer uma operação de dólar, né? Então, por exemplo, sei lá, você comprou dólar. Essa sua operação de dólar, né, ela só vai acontecer, só vai ter movimento de caixa daqui 2 dias. Então, quando você compra, né, o dólar, né, faz uma operação de dólar, né, o que você está comprando? Você está comprando uma paridade, né, um dólar que ele já está, né, com 2 dias de juros embutido. Isso é uma coisa importante. Está com 2 dias de juros embutido, porque ele vai o quê? Ele vai ter movimento na sua conta, né, em 2 dias. Então é como se eu tivesse, imagina você pegando lá, né, um dólar e deixando 2 dias ele parado, né, flat. Eu comprei o dólar por 5, aí eu vou esperar um dia 5, 2 dias 5, para daí, né, ter o settlement, né, ter o ajuste. Então, isso não dá para fazer, porque o mercado ele tem um valor no tempo. Então, quando você compra um dólar futuro, você tem que fazer o quê? Primeira coisa que você faz, né, para ver se aquele preço está bom. Você tem que descontar 2 dias de variação cambial. Né? Então, você tem que descontar 2 dias de DI futuro dividido pela SOFR. Porque esse cara tem valor no tempo. Né? Porque o banco já fez essa conta. E não é burro. Ele fala, cara, eu não vou ficar com o dinheiro parado lá. Então, você desconta, né, pelo quê? Você desconta lá o DI, né? Você vai descontar pela SOFR, certo? Por 2 dias, né? A SOFR é dias corridos e o DI futuro, ele é o quê? Útil. Né? Então, você vai ter lá, geralmente, né? Um dia útil, ou seja, sexta-feira, né? Depende, aí tem que cruzar com o feriado, gente, pelo amor de Deus. Mas você vai ter geralmente, né, um dia útil lá de DI. Aí a SOFR depende, né? Você pode ter 1, você pode ter 3, né, se for sexta-feira, né? Precisa cruzar com os calendários. Mas enfim, nunca esquecer de quando você for analisar se uma taxa está boa, você precisa descontar de 2 dias, né? Você precisa descontar um over, né, de CDI para 2 dias e um over de SOFR, né, para 2 dias também. Aí você chega num valor, puta, eu odeio falar essa palavra, mas justo, né, que o mercado vai negociar com você, porque o dinheiro tem valor no tempo. Então, se eu tenho uma operação que é D mais 2, isso quer dizer que ele vai ficar parado 2 dias. Falou, opa, dinheiro parado. Não, se eu estou na tesouraria do banco e deixo o dinheiro parado de um dia para o outro, cara, me mata. Né? Você tem que ir lá, você aplica e depois resgata no dia seguinte. Né? Normal. Isso não vai acontecer. Isso quando você tem uma operação em dólar. Né? Você precisa descontar 2 dias. Né? Você precisa dar valor pro dinheiro no tempo, 2 dias. Né? Você vai deixar o dinheiro parado lá, né? 2 dias na conta de compensação até compensar. Não. Né? Isso é importante. Então, quais os fatores de risco do dólar? Né? É o spot, é a taxa doméstica, que é o DI futuro, e a taxa externa, que é representada lá pelo cupom cambial, ou limpo, ou sujo. O cupom cambial é limpo por quê? Porque nós limpamos, nós tiramos, nós fizemos dar um trabalhão para tirar a PTAX da jogada. Né? Tá bom, tirou a PTAX, aí você precisa emendar o dólar,
o dólar spot, achar um novo cupom, que esse vai ser o limpo, e daí você monta a curva de cupom limpo, certo? Por quê? Porque se você vê o DI, o DDI, ele tem liquidez só pro primeiro primeiro vencimento, gente. Tem condição. Mas você você pode ter título, né, ou alguma obrigação, ou alguma coisa para receber para um ano, por exemplo, né, em dólar. Fala, cara, da onde que eu vou tirar esse valor de um ano? Se o dólar futuro tem, sei lá, tem liquidez no primeiro vencimento só, ou melhor, se eu pegar o mini, vai ter lá primeiro, segundo, terceiro vencimento, né, um pouquinho. Cara, da onde que vai sair, né, a projeção do meu dólar futuro? Aí ferrou. Aí você fala, cara, onde vai sair esse cara? Como que os caras fazem para achar o dólar futuro? Eles vão na curva, ou melhor, vão lá no FRC. Porque o FRC, ao contrário do DDI, ele tem liquidez. Fala, opa, se eu pegar o FRC, se eu pegar o spot e o DI, que também tem liquidez, eu consigo um cupom limpo. Aí você consegue montar um dólar muito mais justo, muito mais ajustado do que fazer o que você for fazer com o DDI, porque não dá. Então, tanto que a curva do DDI, você tem uma ideia, porque como que a B3 solta, né, você não tem um negócio, né, então você não tem nenhum negócio em DDI, só no primeiro vencimento, né, por exemplo. Aí o resto não tem. Como que a B3 me solta preço de DDI? Né, você não tem negócio. Ela vai falar, cara, onde que eu tenho liquidez? Eu tenho liquidez no FRC e eu tenho liquidez no DI. Falou, opa, eu tenho esses dois caras aí. Né? Eu tenho liquidez no primeiro vencimento de dólar futuro. Aí eu consigo montar. Por quê? Porque pelo primeiro vencimento de dólar futuro, o pessoal negocia o casado, certo? Do casado, se eu pego dólar futuro, tiro o casado, eu chego no spot, falo, opa, achei o spot. Então daí eu tenho o spot, daí eu tenho o DI, e daí eu consigo achar um novo cupom cambial, certo? Porque daí eu consigo reconstruir a curva, né, que a gente desmontou, né, de cupom cambial sujo, eu transformo numa curva de cupom cambial limpo, sem a desgraceira da Petax para atrapalhar a gente. Então aí eu transformo, né, uma curva a termo numa curva à vista. Isso é muito comum no mercado americano. No mercado americano tem lá SOFR para um mês, SOFR para 3 meses. Aí você fala, cara, SOFR para um mês. Aí você vai lá. Aí você vai na SOFR de um mês, você tem uma curva até 30 anos. Você fala, pô, mas como assim, cara? Eu vou na SOFR de um mês, eu entro lá para ver o que é, e me sai uma curva de 30 anos, estou falando de um mês? Aí complica tudo. Né? Mas o que acontece? Por que tem isso? Por exemplo, SOFR é o mais líquido, SOFR de 3 meses. Tá 3 meses, cara. Aí você vai lá, SOFR de 3 meses, aí você clica, tem uma curva lá, até 30 anos de SOFR de 3 meses. O que quer dizer isso aí? Isso aí, né, pode ser operação de swap, que faz o quê? Que quando você vai você vai ter um fluxo de caixa, né? Você vai ter um fluxo de caixa no final das contas. Esse fluxo de caixa, ele vai ser pago, ele vai ter cupom de 3 em 3 meses, certo? Cupom trimestral. Aí, né, o mercado já está negociando esses cupons trimestrais. Então ele já tem, né, a taxa de juros de 3 em 3 meses. Que imagina que eu tenho um monte de operação, né, no mercado de balcão, por exemplo, tá? Tem bolsa também, né? Então vamos supor balcão. Então tem um monte de operação no mercado de balcão, no mercado de swap, que paga, né, que paga SOFR de 3 em 3 meses, cupom de SOFR de 3 em 3 meses. Então, daí o mercado fala, você vai ter uma Bloomberg da vida, uma Reuters da vida, ou qualquer outra coisa, que pega essas taxas no mercado, ele joga, né, taxas, são os contribuidores, né, eles pulverizam, jogam taxa, né, lá para Reuters, ou no caso na Refinitiv, ou para Bloomberg. Aí a Bloomberg faz o quê? Ela monta
né, uma curva de 3 em 3 meses, que é o que o mercado está negociando. Então daí eu posso ter uma curva, né, de 3 em 3 meses até 30 anos, porque vai que a operação do cara, o fluxo de caixa, né, de SOFR que o cara achou lá no swap, ele tem, vai até 30 anos. Então eu vou ter de 3 em 3 meses até 30 anos, né, que é o vencimento. Então daí sai a curva de 3 em 3 meses. Né, então, que é a mais líquida, né? Muita gente usa, né, 3 em 3 meses é a curva mais líquida que tem. Aí depois eu tenho de 6 em 6, né, eu tenho de ano a ano, eu tenho de... Aí vai, né? Aí vai, mas 3 em 3 meses é a mais líquida, né? Que é muito parecido com o que acontecia com a LIBOR também, né? Então, é uma confusão. Então, nosso mercado, ele não tem esse problema, né? O mercado lá fora, quando você vai ver a SOFR, você fala, cara, mas essa curva aqui é a termo ou essa curva aqui é a vista? Quando você vê uma curva de 3 em 3 meses, ela é o quê? Ela é a termo. Ela começa, né, em 3 meses, vai até 3 meses. Aí vai de novo. Ela vai de 3 meses a 6 meses. Né? Ele vai de 3 meses a 6 meses, aí de 6 meses a 9 meses, aí de 9 meses a 12 meses, ela vai 3 em 3. Ela vai pulando. Então isso é uma curva a termo, né, que é similar ao nosso FRC. Né? Então o nosso mercado ele é mais simples, né? Ele não tem isso. Todas as nossas curvas, elas são à vista, elas partem de hoje, com exceção lá feita o FRC. Então é à vista. Então é muito comum, se você tiver um terminal da Bloomberg ou terminal, você vai lá, né, você vai querer pegar a curva da SOFR. Vamos lá na SOFR de novo. Beleza. Aí, primeira coisa que você tem que ver, cara, essa curva aqui a termo é à vista. Aí você fala, é a curva à vista. Como que chama uma curva à vista? Né? Geralmente você vai enxergar curva zero. Por que é zero? Né? Por que é uma curva zero? Porque ela não paga cupom, ela é zero. Né? Paga zero cupom. Né? Então é uma curva à vista. Porque uma curva a termo, ela é usada onde? Geralmente em swap, né? De 3 em 3 meses, por exemplo. Então ela paga cupom. Né? Então, por isso que você vai ter uma curva, né, que vem de uma operação que paga cupom de 3 em 3 meses, né, que é uma curva T, né, e você pode ter uma outra curva que não paga nada, paga só no final, tipo uma LTN da vida. A LTN não paga cupom nenhum, só no final. É uma curva à vista. Né? Entende? Então assim, tem uma sutileza, mas isso aí eu estou falando só para exemplificar que o nosso mercado ele é mais simples nesse motivo. Só temos o FRC para bagunçar a nossa vida. Né? Mas poderíamos ser melhor, né? Mas enfim. Aí temos também, por exemplo, tem a B3 solta lá, né? Se você for lá em taxas referenciais B3, a B3 solta todas as curvas que ela monta. Né? Então, aquelas curvas tem como pilar, né, os ajustes do pregão, aí você transforma aquele ajuste do pregão em taxa e vai bater lá com a taxa referenciais da B3. Então, se você for, né, lá putz, esqueci o nome do cara, indicadores financeiros. Se for na indicadores financeiros B3, aí você vai achar a taxa da SOFR, né, a taxa da SOFR overnight, né? Você tem uma SOFR overnight, que é igual, ela vai acruando, né? Ela vai andando, ela vai corrigindo. Então você vai ter a taxa da SOFR, você vai ter, né, a taxa da Selic, você vai ter o CDI, você vai ter lá o dólar cupom limpo, que a gente pode chamar de spot, né, só para ajudar aqui, e também você vai ter o spot para D+1, o spot para D+2, são informações importantes que você não consegue histórico, só lá no boletim diário da B3, certo? Falei bastante, me enrolei no começo, porque sem papel, sem caneta, ninguém merece, mas como estou aqui, né, de boa, aí eu falei, bom, deixa eu compartilhar um pouco de informação com a galera, tá? Gente, espero que vocês tenham gostado. Desculpa o rolo do começo, né? Porque se eu for ficar falando letra de vencimento, daí é pior ainda, né? É pior, então acho que espero que tenha dado para entender tudo, tá? Um grande abraço para todo mundo aí e boa semana, um abração.